Olá, estamos começando aqui mais um painel regional, você sempre acompanhando a gente de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, programa sempre inédito, normalmente ao vivo, não é? Como não é o caso de hoje, um programa gravado nesta edição deste feriado de Sexta-feira Santa, amanhã o chamado Sábado de Aleluia, o Sábado Santo, e depois de amanhã o Domingo de Páscoa, né? Nós vamos falar muito sobre esse tema, muito sobre a importância da Semana Santa para os cristãos, especialmente, não é? Recebendo nessa edição com prazer aqui, começando sempre tecnicamente pela esquerda, com o Fernando de Gregório, ministro da Ordem Franciscana Secular, o vereador Banha, com a gente nesta edição também, e a participação especial, importante também do nosso Frei Claudemir Viale, ele que é o pároco da Igreja de Santo Antônio do Imbaré aqui de Santos, e claro, na companhia sempre agradável e importante da nossa Rubeni Carpanedo. Rubeni que nesta edição participa normalmente com a gente, mas claro, não há a nossa interação com você que está nos acompanhando via telefone, via Facebook. Facebook fica aberto aí para você, claro, enviar a sua mensagem, a sua observação, tanto sobre o programa de hoje, como se você quiser também enviar sugestões de pauta e fizer comentários a respeito dos debates que a gente costuma ter aqui no painel de segunda a sexta-feira. Eu já vou agradecendo e cumprimentando. Fernando de Gregório, um prazer ter você aqui, tudo bem? Igualmente, prazer estar aqui e principalmente uma data como essa, né, muito importante para todos os cristãos. É sempre uma grande alegria a gente poder estar junto, estudar e refletir sobre essa data tão importante. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que está conosco, agradeço também ao Banha, ao vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, com a gente mais esta edição. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Boturão, e feliz aquele que pode comunhar com seus irmãos aqui. Eu que tenho essa felicidade de conviver com o Fernando de Gregório, meu amigo de mais de 30 anos, ministro da Igreja do Imbaré, esse frei querido que nos abençoa sempre com as suas palavras, com a sua humildade, com o respeito que a comunidade tem por ele, grande pároco da nossa igreja, da nossa região, Frei Claudemir, qual trago aqui o abraço carinhoso e querido da minha mãe, que está sempre com o senhor lá na Igreja do Imbaré, a Dona Conceição, que esse ano vai completar 80 anos. A Rubeni e ao Boturão, sempre uma alegria, e principalmente um momento, no dia como hoje, a Sexta-feira Santa, a gente está falando sobre os ensinamentos de Cristo e principalmente acompanhado destes que vivem a santa causa, que é justamente acolher aqueles que sofrem, os menos favorecidos. E lá, na Igreja do Imbaré, nós sempre temos esse ombro amigo. Muito obrigado, meu querido Frei, por ser nosso amigo e por estar sempre à disposição da nossa comunidade. Muito bem, Frei Claudemir Viale, pároco do Imbaré conosco, prazer recebê-lo também, Frei, tudo bem? Tudo bem, Edgar, eu que agradeço o convite, agradeço também a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse momento tão bonito na vida da comunidade de fé, que é celebrar a Sexta-feira Santa, na companhia do Fernando Gregório, ministro da Ordem Franciscana Secular, irmão querido, Banha, sempre tão presente na vida da nossa comunidade, nosso muito obrigado. Muito bem. Tudo bem, Romeni? Tudo bem, boa tarde a todos. Eu falei que hoje vai ser um tema bem interessante, principalmente para as crianças que assistem o programa, porque a gente tem também um público mirim, infantil também, que chega da escola e assiste. A criança pensa o quê da Páscoa? Eu vou ganhar ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Né? Principalmente hoje, que tem vários temas que ela quer escolher e os valores absurdos. Só pensa naquilo, é o coelho e o ovo. E isso não é o sentido da Páscoa. Então, o tema de hoje é muito interessante para a gente poder esclarecer. Porque até muitos adultos não sabe o significado. Está todo mundo comprando poucos ovos de Páscoa porque a coisa está pesada, né? Não, o valor dos ovos absurdo. Não, uma média de R$40. De R$40 um ovo pequeno. Aí você pensa naquele pai de família que ganha um salário mínimo, por exemplo. Fica difícil. Fica difícil. Antes da gente entrar propriamente dito no domingo de Páscoa, na questão do ovo, né? Eu queria colocar aqui para o Frei o seguinte, né? Quando eu era moleque, o Banha também, enfim, pelo menos para mim, né? A Sexta-feira Santa era assim uma coisa meio pesada, né? Era meio séria demais, não tinha música em casa e tal, aquele silêncio, às vezes a pessoa às vezes ia ao cemitério, ia à igreja,
É uma coisa assim, a crucificação de Cristo, passava o manto sagrado na televisão, enfim, que era um filme pesado, carregado, enfim. É isso mesmo, não? Olha, eu acredito que depois do Concílio Vaticano II mudou bastante essa concepção religiosa da Sexta-feira Santa. Não perdeu o sentido dela, que é celebrar com maior sobriedade, pede uma maior introspecção, uma reflexão maior sobre a própria vida. Os cristãos se voltam para esse mistério em que Cristo entrega a sua vida ao Pai por amor a toda a humanidade. Então a Sexta-feira Santa continua sendo um momento de grande reflexão e introspecção, mas tem as observâncias, né? Como, por exemplo, a restrição alimentar, nesse dia se comer carne. Na Sexta-feira Santa também, os cristãos procuram momentos para a veneração da Santa Cruz, sobretudo no momento da liturgia das 15 horas. Então, quer dizer, continua sendo uma celebração que exige silêncio, sobriedade, mas ao mesmo tempo sem perder de vista o essencial da Sexta-feira Santa, que é o amor de Cristo pela humanidade até o derramamento do seu sangue. Muito bem. Fernando, o banho ficou à vontade. Essa coisa da Sexta-feira Santa, você sentia isso também? Mudou alguma coisa para vocês? Sim, enfim? isso. A gente percebe, né, que com o passar dos anos, como você falou, antigamente, a Sexta-feira Santa, a gente não assistia TV, era o dia praticamente inteiro na igreja, participando, né, das celebrações, das procissões. E hoje me parece que foi perdendo um pouco esse espírito, né? Então as pessoas, a Sexta-feira Santa deixa de ser um dia santificado para a celebração, para a memória, né, da morte de Cristo, para um feriado como outro qualquer. Né? Isso eu acho que a gente sente a cada ano que passa. Muitas pessoas curtindo como se fosse um feriado comum e poucas pessoas então se dedicando àquilo que o Frei acaba de falar, que é a meditação, um dia que nós temos por ano para meditar na profundidade do amor de Deus, que se fez um de nós, que por nós entrega a sua vida por amor. Então, essa perspectiva, né, esta visão, eu acho que com os anos vem se fragilizando, né? A gente vai perdendo esse foco da essência, que é nesse dia contemplar a profundidade do amor de Deus. Então a Sexta-feira Santa não é um dia para se curtir como um feriado qualquer, mas um dia de reflexão, de introspecção e de se voltar, pelo menos nesse dia, né, para a gente contemplar a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa sociedade e até que ponto nós estamos correspondendo ao amor de um Deus que se deu inteiramente por nós na cruz. Banha, pois não. Verdade, você tocou num assunto, Boturão, que comumente ela é levado já de geração por geração. Nós, desde a tenra idade, já vendo pelos nossos avós, e eu tive, antes de começar o programa, ainda citei um dos grandes amigos que fiz na Igreja Católica, um conselheiro meu dos dias difíceis da minha família, porque a gente tem que respeitar, principalmente uma pessoa que se dedica tanto à comunidade, e ele dizia que entrou pobre na igreja e saiu miserável, mas ele tinha um grande amor por Maria e tinha um grande amor pela vida que levou, que era o nosso querido padre Paulo Ornô de Moura. Construiu uma igreja lá no Macuco, lá perto também, foi pároco da igreja São Benedito, depois foi para a matriz de São Vicente, onde ele cumpriu a sua missão. E ele dizia, já naquele tempo, minha avó acompanhava muito, e falava sobre a penitência. Ele falava sobre a penitência dos 40 dias que teria que ser feito. Tinha a questão do jejum, da sexta-feira Sexta-feira Santa, de não comer carne, de ter a nossa... ter ficarmos recolhidos, né? Pensando, refletindo. Em alguns lugares lá onde a gente morava, tinha até procissões. Essas procissões, no meio dessa reflexão, aparecia esse momento mesmo de não ligar a televisão, de praticamente não fazer nenhum tipo de ligar o som ou alguma festa naquele momento. Era um momento plenamente falando dessa reflexão, por que Jesus morreu por nós na cruz, e
era um momento, como disse o Boturão, era mais rígido, era mais... fazia a nossa família ali se recompondo e pensando única e exclusivamente na ressurreição. Eu pergunto ao Frei, a igreja, ela vem tendo vários conceitos, como a gente vê hoje a igreja carismática, a gente vê a igreja no caminho do povo mesmo, hoje pregado até pelo nosso cardeal, nosso Papa Francisco, que quer que o padre, o frei, o pároco vá de encontro aos seus necessitados. Essa chamada franciscana, ela vem em boa hora, num momento de tanto sofrimento, tanta angústia, um momento de tanto desespero, se a gente pode se dizer assim, que as pessoas precisam estar sempre prisioneiros da esperança, acreditando que o outro dia será melhor. O senhor acha que nessa reflexão cabe também os ensinamentos e essas mudanças que a igreja vem trazendo para um novo porvir, para um novo e melhor dia? Não só a questão da penitência, que foi um rito passado, ou então o jejum que era feito de uma forma rigorosa. O senhor acha que o alimento que nós precisamos hoje está nas palavras do nosso Pai? Olha, Banha, eu acredito que a espiritualidade cristã, de modo geral, as várias expressões, a igreja está envolvida desde questões sociais, políticas, buscando um diálogo maior com outras religiões. Eu acredito que é uma grande abertura. E desde que o Papa Francisco foi eleito, a igreja também se colocou num caminho de encontro das pessoas, né? O esforço dele tem sido um exemplo até para grandes lideranças políticas no mundo todo, para sentar à mesa, dialogar, conversar, procurar saídas com criatividade, evitando toda forma de confronto e violência, colocando na mesa a discussão partindo daqueles que são os últimos da sociedade sempre. Porque se a gente partir dos primeiros, nós dificilmente chegaremos a um conceito ético de justiça. A gente parte sempre dos mais frágeis da sociedade, os mais vulneráveis. E acredito que é toda uma boa vontade da Igreja Católica, sim, tendo como expoente hoje o Papa Francisco, que está nas mídias, faz as suas viagens apostólicas. Então, esse diálogo é necessário. E nesse tempo que atravessamos, difícil para todos, nós temos os nossos problemas aqui, mas a Europa tem o delas, a Ásia e assim por diante, quer dizer, e tudo isso a igreja está presente em todos os continentes e agindo dentro de uma única mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Não ver o outro como inimigo, mas ver o outro como irmão e uma possibilidade, sim, de encontrarmos uma saída juntos. O Fernando falou há pouco dessa questão da Sexta-feira Santa, não é? De que, com o passar do tempo, se perdendo um pouco o foco nessa questão da meditação, enfim, as pessoas vão transformando a Sexta-feira Santa num feriado comum. Isso é preocupante, faz parte com a evolução, com o passar dos tempos. Como é que a igreja, como é que o Frei vê isso? Veja assim, o mundo não é mais católico, né? Então, é natural que as pessoas, dentro do ambiente que elas vivem, com as diversas demandas do trabalho, com a família, tendo a oportunidade de um feriado, elas vão celebrar esse feriado. Agora, como dar um sentido cristão a este feriado, né? E esse é um desafio da evangelização em nossos tempos. Por quê? Porque eu acredito que, assim, um dia como a Sexta-feira Santa, no nosso calendário civil, ainda dizendo que nós celebramos um dia para parar todas as nossas atividades, para celebrar o dia em que Cristo entrega a sua vida por amor ao Pai. E nós então celebramos esse dia como um grande ato de amor, e nós celebramos isso em nosso país, quer dizer, ainda há uma necessidade, um desejo do sagrado na sociedade. Mesmo que outras atividades se coloquem, o descanso, o lazer, eu acredito que todos ainda, de alguma forma, ainda se sentem tocados por isso. Agora, que é uma preocupação e um distanciamento entre a fé e a vida, isso existe sim.
Mas existe também, sobretudo nesse período da Semana Santa, e a gente sentiu ao longo das confissões que fomos realizando na Diocese, quantas pessoas que voltaram também procurando um sentido religioso para esse momento. Tanto nas confissões, quantas pessoas que eu atendi em confissão que há 30 anos não se confessavam, pessoas que estavam em outras denominações religiosas e estão voltando, e por vários motivos, desde uma crise de sentido da vida, como também decepções com outros ramos religiosos. Então eu sinto assim, do mesmo jeito que existe uma sociedade que caminha para uma secularização, existe também dentro da secularização um desejo muito grande de dar sentido à própria existência, à própria vida. Eu acho que é aí que este feriado ainda diz alguma coisa à nossa sociedade. Perfeito. Bom, eu queria colocar uma situação, o Frei acabou de colocar aqui a importância do envolvimento que tem a religião, enfim, com a sociedade como um todo, né? E o Brasil vive um momento absolutamente dramático, né? Incomum na história, né? O presidente da República passa por um processo de impeachment, o vice-presidente é citado aí em delações, o presidente da Câmara é réu no processo da Lava Jato, o presidente do Senado tem 9 denúncias formadas como ele. Agora vem uma das principais empreiteiras, talvez a maior empreiteira do Brasil, e abre lá um leque com 200 e tantos nomes, a oposição está em peso lá também, enfim. Ninguém sabe o que vai acontecer, uma incerteza tremenda, não é? E a roubalheira comendo solto, os telejornais todos só falam nisso o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, as pessoas estão escandalizadas com aquilo que não estão aguentando mais, né? De acordar cedo, trabalhar, fazer conta direitinho para pagar a luz, o telefone, a água, o colégio dos filhos, não sei o quê, e ver o cara desviar 1 bilhão, não sei aonde. E, quer dizer, está todo mundo se achando um cara de bobo, né? Como é que a igreja lida com isso? O que dizer para o fiel, para os fiéis num momento como esse, independentemente de ser católico ou não ser católico, mas é cristão, né? E você conviver com uma coisa dessas, né? Na dificuldade do dia a dia, Frei, enfim. Eu falo de um lugar comum, que é a indignação, né? Acredito que isso está no coração de todo brasileiro, porque havia, sim, um desejo de mudança e, sobretudo, de hábitos, né? Para que a justiça pudesse também imperar em nosso país, que é tido como um dos mais injustos, sobretudo na área social, né? Então, todos acreditávamos que estávamos vivendo uma outra etapa na história do Brasil, onde políticos, pessoas que estão gerenciando o bem comum, teriam toda a boa vontade e se pautariam por valores éticos e morais. E há uma grande decepção, porque a gente vai vendo a falência das instituições federais, a briga dos poderes, aí entra o poder público, o poder também judiciário. E no meio disso tudo, a população que se vê praticamente abandonada. Eu vejo o povo brasileiro batendo panela, gritando praticamente para ninguém, porque o processo passa de mão em mão, de primeira para segunda instância ou para a instância máxima do país, e assim a gente não vê que ninguém tem a boa vontade de tomar isso a peito e resolver de fato. Então eu parto desse princípio da indignação, mas também vejo como sendo um grande momento de reflexão para o povo brasileiro, porque o povo sempre pensa a política a partir da pessoa, nunca numa questão partidária. Então, isso causa um grande problema, porque você acaba passando um cheque em branco para uma determinada pessoa e não a acompanha. E eu vejo que aqui no nosso município existem os vereadores que são acompanhados, que dão satisfação à população nessa primeira instância. E por que não a gente acompanhar ainda mais o que está acontecendo em nível nacional? Então, isso também é para o povo brasileiro um momento de grande reflexão sobre o modo de se viver politicamente. Não distanciar aquilo que eu dizia, a fé da política, mas fé e política, e a gente até tem uma ação dentro da própria igreja que cuida desse momento em que o discurso político e o discurso religioso eles possam trazer para a sociedade uma maior serenidade, olhar o futuro com esperança e, é claro, a gente buscar meios para que a justiça, de fato faça o seu trabalho. Olha, acho que uma bela reflexão, uma análise bem aprofundada sobre isso. Se o Banha tem alguma coisa, e o Fernando pode ficar à vontade também para comentar esse tema. O que a gente tem acompanhado, e não só a nível federal, nível estadual, a nível municipal, que a igreja hoje, ela é a catedral do terceiro setor.
é ali realmente que se pratica os ensinamentos de Deus e principalmente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A gente vê que o maior agente de ação social, com todo respeito a todas as religiões e todos os credos aí que a gente tem no nosso país, que o primeiro lugar a se procurar é o padre, é o frei, é o pastor da igreja evangélica, é o líder religioso, porque lá se pratica muito mais a política de ação social que os próprios governos que estão constituídos, que se fala tanto hoje na cesta básica, no auxílio do Bolsa Família, uma série de situações, mas quem realmente, na ponta dessa inclusão, na ponta desse desespero da sociedade, quem abre as suas portas é a igreja. O senhor tem visto esse aumento considerável, mostrando a desesperança do povo brasileiro nos seus governantes? O senhor sentiu também isso dentro da sua igreja? Vou fazer o seguinte, estouramos aqui o primeiro bloco, né? Vou passar rápido, né? Vamos fazer um intervalo, o Banha recupera esse questionamento, aí o Frei responde, comentário também aqui do nosso Fernando de Gregório, participação da Rubeni. Voltamos já já. Painel Regional, neste feriado de Sexta-feira Santa, aqui com prazer recebendo o Fernando de Gregório, que é ministro da Ordem Franciscana Secular, o vereador Banha também com a gente, o Frei Claudemir Viale, Frei que é o pároco do Imbaré, não é? Igreja de Santo Antônio do Imbaré, e a nossa Rubeni Carpanedo nos acompanhando também. O assunto, claro, é a Semana Santa, não é? É a Páscoa que vem por aí, mas a situação política e econômica que aflige os brasileiros de maneira geral, não é? Esta queda de braço entre governo e oposição, o presidente cai, não cai, para que lado vamos, como vamos, enfim, é muito importante. E, claro, a igreja que se envolve com as questões sociais também se preocupa muito com isso. O Banha deixou uma pergunta para o Frei, gostaria que ele só resumisse, para que então o Frei Claudemir pudesse responder. Aumentou muito a procura das pessoas perante os seus líderes religiosos, e a gente tem falado que a igreja tem feito o seu papel e é o maior parceiro das políticas públicas, seja do governo federal, estadual ou municipal. Aumentou consideravelmente estas assistências, essa procura, essa desesperança que vem acometido o povo brasileiro. O senhor sentiu isso na sua paróquia? Sentimos sim, claro. Sobretudo porque nós temos uma obra de assistência, sobretudo as famílias que estão passando em dificuldades, então tem aumentado o número de pessoas que estão perdendo seu emprego, pessoas que também estão enfermas e que não podem trabalhar, então procuram a comunidade e a gente assiste com medicamentos e também com alimentação. Esse número tem aumentado de pessoas, sim. E vejo assim, que mais do que aumentar essa, vamos dizer, a desesperança, é como dizer às pessoas que mesmo que este momento seja difícil, ele vai passar, nós não vamos permanecer nisso, né? E é claro, para a gente como uma liderança religiosa, encontrar a palavra certa ou um modo também de atingir as pessoas para que elas se mobilizem, também é difícil, porque as pessoas estão intolerantes, elas não querem ouvir mais. Eu sinto assim que além do drama de vivermos de modo escancarado a corrupção no país, o atual momento colocou também um ódio no coração do povo. É um povo que está ficando... O povo brasileiro sempre foi conhecido pela sua alegria, pela sua festa, mas que no momento está intolerante e que não quer também somente ouvir palavras que acalentem o coração, mas iniciativas que resolvam o problema. As atitudes precisam ser, né, feitas e realizadas. Tanto é que neste ano nós estamos celebrando na igreja, no mundo todo, o Ano da Misericórdia. E este ano tem por objetivo trazer para os cristãos o ensinamento da catequese, que é as obras de misericórdia. E o Papa Francisco tem insistido nisso. E dentro das obras de misericórdia existe a dimensão social, caritativa da igreja. Vou deixar claro só o seguinte, a misericórdia não é você dar esmola ao primeiro pobre que passa ali na frente da sua casa e o dia já está feito, né? As pessoas precisam compreender um pouco isso, né?
a misericórdia não significa ter um dó da pessoa ou piedade dela, mas agir de tal forma que tenha um princípio, e esse princípio é o da compaixão, é o de se colocar no lugar do outro. Então, a misericórdia só vai ter realmente um efeito na vida das pessoas ou na sociedade se nós começarmos a nos colocar no lugar do outro. Mas de que outro? Do outro sofrido, do vulnerável, daquele que está desempregado, que está passando fome. É neste momento da reflexão, principalmente agora na sexta-feira da Paixão, que a gente vai buscar. Porque nesse mundo corrido, capitalista, é um mundo hoje eletrônico. A gente fala aqui, e é uma pura realidade, o mundo, que só uma lei está vigente no país, o de levar vantagem. Muito se questiona, onde está a misericórdia, a compaixão, a caridade, o amor ao próximo, a paciência, a tolerância. Porque a gente vê todos os dias, nos mínimos detalhes, até você sobe um ônibus, o cidadão está lá no lugar onde deveria estar a gestante. O cidadão está lá sentado no lugar do idoso e o idoso pendurado no corrimão do ônibus. Então, esses pequenos detalhes também não fazem a diferença de a gente ter um mundo melhor se nós abraçássemos uns aos outros como os verdadeiros irmãos e procurássemos mais praticar, não só, olha, é muito bonito, mas praticar a caridade, a misericórdia, a compaixão e tudo isso que a gente viu lá nos idos não muito distantes. A gente está falando aqui de um tempo, eu tenho saudade daquele tempo, da minha avó, do Padre Paulo. Esse tempo moderno, ele tem sucumbido essa globalização tem sucumbido esses pensamentos, essas reflexões. O povo não pensa mais, não lê, não interage mais com as suas comunidades. O que o senhor acha disso tudo, Frei? O Milton Schwantes, um biblista, luterano, dizia o seguinte: de cada hebreu que saiu do Egito, ele chegou na Terra Prometida como faraó. Quando ele teve a oportunidade, ele fez o mesmo. E eu acredito que isso é tão antigo quanto a humanidade. Mas nós temos códigos éticos. Chesterton também é um intelectual britânico que diz o seguinte: todas as vezes que nós suspendemos os valores éticos, nós somos capazes dos maiores absurdos e nós tiramos até de quem não tem. Então, eu vejo que se nós estamos percebendo que existe esse problema, esse drama em nível nacional, e hoje está escancarado, e hoje nós temos a mídia para isso, a televisão, o rádio, a internet, isso no instantinho vem à tona. E nós conseguimos então agora ver que valores que acreditávamos, que acreditamos ainda, né? Valores que acreditamos como aquele que é eleito pelo povo, vai lutar pelo povo, vai trazer benefícios ao povo, ele não pode tirar desse mesmo povo que o elegeu. Isso causa uma grande decepção. E quando não se pauta mais por valores éticos, ou seja, como a justiça, a solidariedade, a compaixão pelo outro, então as pessoas se enriquecem licitamente, em benefício próprio. Não adianta ir à missa e comungar se depois você vai desviar uma verba pública. Se você vai beneficiar depois... Assim mesmo. Assim mesmo. Vai à missa, não. Às vezes está na missa, mas já está pensando o que vai fazer de errado quando já sai dali. Já para pedir perdão pelo que vai fazer no dia seguinte. Acaba logo, né? Acaba logo, pronto. Vai com Deus, amém. Já sai dali da igreja já fazendo maldade para o próximo, não adianta nada. E aí o que é isso? Eu escuto quando a minha mãe sempre diz isso. Ela fala, hoje o mundo está perdido. Por quê? Porque falta Deus no coração das pessoas. Cada um só pensa em si próprio. É quando a gente fala onde não há caridade, não há salvação, e é exatamente isso. Porque não adianta você fazer alguma coisa de bom para o outro para você se autopromover. Olha, eu ajudei o fulano, né? Uns amigos, eu emprestei o dinheiro pro fulano, eu tô ajudando ele. Você tá ajudando o teu amigo ou tu tá querendo se promover? Justamente. Isso é o quê? É egoísmo. É não pensar no próximo. E é o que acontece. A gente fala, o país está nessa situação. O Banha deu um exemplo simples de falta de educação. Porque se você entra no ônibus e você está vendo que o lugar ali não é para você, é para o outro, por que você vai sentar no lugar que é proibido ali? Ainda tem outro, que está sinalizado que é proibido. As reportagens flagram constantemente, né?
cara tá sentado e vem um idoso passando, ele olha para Deus e fala assim, Não tô te vendo, né? tô dormindo. Não quer tô te dizer, vendo. Fernando, sua avaliação também do que a gente vem discutindo aqui. Então, na Quinta-feira Santa nós refletimos muito sobre o novo mandamento, né? Jesus nos dá o mandamento do amor e pede que nós realmente vivamos e nos tratamos como verdadeiros irmãos. E isso nós perdemos também essa grande realidade. Então a gente vai à missa, participa das procissões da Semana Santa, mas a gente não consegue ter um entendimento profundo daquilo que está acontecendo, dessa mudança, dessa transformação que Jesus trouxe para a humanidade. A partir do momento que eu vejo o próximo como meu irmão de fato, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa, tanto que fira a ética, né? Que vá contra os interesses do meu irmão, contra os interesses da sociedade, porque eu entendo que aquela pessoa, aquele necessitado é meu irmão e minha irmã de fato. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Caim não matou Abel? Matou? E agora a gente vai entrar Então, longe, mas por Não, quê? eu não estou querendo esticar demais a Agora, conversa e sair do foco. Boturão, Mas agora é só vamos Então, buscar. o sangue nos faz parentes, né? Mas é o Espírito que nos torna irmãos. Quando Jesus fala assim, mas quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então a vontade de Deus qual é? É que a gente se ame, que a gente se ajude, que a gente construa o outro, que a gente construa uma sociedade justa, fraterna. Esse é o sonho de Deus. Que ele quer dizer o quê? Não precisa ser sangue para amar o outro. Não adianta ser pai sem mãe. Tem muitos pais e filhos que não se dão, que brigam. Mas a gente está o vendo tempo esse todo. exemplo hoje. Então é o amor, hoje né? nós estamos vendo esse exemplo no mundo. Nós estamos vendo essa barbaridade que esse Estado Islâmico vem trazendo, esse horror, esse terror ao longo do mundo. E o nosso Papa chama atenção com uma propriedade muito grande. Nós não estamos aqui para criar muros, e sim construir pontes. E a gente vê em alguns lugares que essa misericórdia, essa compaixão, ela não chegou nem como seres humanos. A gente está vendo um irmão passando fome, se fecha a fronteira, as fronteiras estão se fechando, não se dá passagem para essas pessoas que estão sendo perseguidas dentro da onde elas moravam, onde elas tinham convívio, por causa de fanáticos seguidores malucos que implementaram esse terror. E aí digo, se essas pessoas não correrem e não buscarem pelo menos o calor humano, o que é que nós estamos vendo isso no mundo hoje, né, Frei? E você, que é uma pessoa que muito tem estudado sobre isso, Fernando, a gente viu muita coisa, e a Igreja do Imbaré, ela já saiu nos 4 cantos do mundo, quando restaurou aí a figura de Santo Antônio do Imbaré, né? E mostra, quebrou até uma barreira, né? Um estigma de que não vai mexer nisso, isso não pode, a imagem de Santo Antônio. Não, nós trouxemos a modernidade, a tecnologia para fazer o rosto semelhante a Santo Antônio, até com a ajuda do Miyamoto, né? Paulo Miyamoto do Cícero Isso foi Moraes. muito Trouxemos importante. o Santo Antônio aqui. Trouxemos o Santo Antônio aqui. Ficou ali atrás, Frei, acompanhando o o que programa. acontece? Será que vai dar tempo de construir essas pontes? Eu acredito que sim. Olha, recentemente, o ato terrorista também, né, que a gente acompanhou agora na Bélgica, né? Isso, um outro lado que também me chamou muita atenção foi a solidariedade do povo de Bruxelas, né? Dizem que depois que os aeroportos se fecharam, os metrôs, os trens, as pessoas ficaram na rua, não tinham para onde ir. E outros tanto abriram a porta da sua casa para acolher gente que não conheciam. Quer dizer, romperam o medo, com essa ponte que você fala, romperam o medo, construindo ponte, acolhendo. Então, Se colocando no lugar do outro. o princípio Tendo da misericórdia. compaixão, né? Se fosse comigo. É fácil, né? Se cada um fizesse isso, eu me coloco no lugar do outro, nas situações mais simples. Como eu me sentiria na rua, sem abrigo, sem nada? Perdi Depois tudo. de um atentado. Como eu me Depois de sentiria? um atentado. Da sua Por isso vida essa ter pessoa que colocou um passado por estranho isso. dentro da sua casa se colocou no lugar dela.
né? Justamente. Então, eu acredito que essas pontes são construídas nessas iniciativas, né? Onde a gente tem o princípio da compaixão, onde a gente também sabe que existe a violência, que situações de intolerância religiosa, mas o mais perigoso, na minha opinião, nisso tudo, é quando religião ela se torna uma ideologia. Nós já sofremos muito isso séculos anteriores, quando a ideologia, quando nós fizemos cruzadas, né? Então nós temos uma página muito escura também da história do cristianismo. E hoje a gente vê que há uma nova Idade Média, podemos chamar assim, acontecendo novamente, né? Onde se fala novamente de cruzados, países cruzados. Quer dizer, há uma ideologia que se reveste, uma ideologia religiosa se revestindo de grande violência. E o pior disso tudo é que, por trás disso, os mentores, me desculpe, eu não estou aqui para julgar, mas na minha, eles são grandes psicopatas. Grandes psicopatas, porque não tem um pingo de piedade e matam pessoas que não têm como se defender. São mulheres, são crianças, porque o Islã não é isso. O primeiro nome de Deus, Alá, no Islã, é o misericordioso. Sim. Verdade. Vamos aproveitar e fazer um intervalo então. A gente retoma o terceiro bloco do painel regional daqui a pouquinho. Até já. Volta aqui a sequência do nosso painel regional, não é? Com prazer conversando aqui com o nosso Fernando Gregório, ministro da Ordem Franciscana Secular, ao lado do Banha, aqui o Frei Claudemir Viale, ele que é o pároco do Imbaré, a Rubenica Panedo conosco. Eu queria, nessa abertura, destacar aqui a exposição oficial da Madre Teresa de Calcutá, né? Se dá para pegar nessa, acho que dá para pegar nessa aqui, né? Dá para cortar nessa câmera aqui, a gente expõe aqui direitinho e o Fernando está acompanhando de perto essa exposição. Legal, Explica né? para a gente aí o que é que vai ser, centralizar aqui, né? Vai ser lá no Imbaré, é isso? Não. Não? Não. Essa exposição está sendo montada lá no Mendes. Mendes Convention? Mendes Convention, né? Então, é uma grande oportunidade para se conhecer melhor a vida de agora. Santa Teresa de Calcutá, né? Vai ser canonizada. E a igreja coloca essas pessoas, né? Esses cristãos e cristãs, como modelo de vida. Então, nesse ano da misericórdia, como esse ano da misericórdia... É no Miramar Shopping, né? Miramar né? Shopping. Esse ano da misericórdia, essas pessoas são colocadas como modelos daquelas que fizeram misericórdia. Então, fazer misericórdia, se colocaram no lugar do mais pobre, do mais necessitado, do mais carente. Isso fez Madre Teresa de Calcutá. Ela não foi simplesmente lá entregar uma cestinha básica, né, passar a mão na cabeça, não. Ela se colocou no lugar dos pobres. Ela quis ser uma pobre entre os mais pobres, né? Então, por isso, é uma grande oportunidade que nós temos. O Papa coloca, parece que propositadamente, né, a canonização da Madre Teresa no ano da misericórdia, para mostrar que esse é o caminho. Se nós queremos uma nova civilização, a civilização do amor, se nós queremos uma sociedade mais justa, fraterna, é preciso que façamos misericórdia. E o exemplo está aí. Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce da Bahia e tantos outros, né? A gente está vendo aí, Fernando, você que é um grande estudioso das coisas da Igreja Católica, a gente está vendo um resgate com a história, né? Você vê que uma pessoa tão idolatrada, tão querida como o Padre Cícero, voltando ao seio da sua comunidade, voltando a sua figura para dentro da igreja, sendo lembrado pelo Papa, beatificado, porque há um valor daqueles menos favorecidos e sofridos do Nordeste. A Irmã Dulce também, sendo colocada aí. E em outros lugares do mundo, a gente está vendo esse resgate de algumas figuras tão importantes para o catolicismo. Isso também faz parte da igreja, do projeto do Papa, do projeto da igreja, o resgate da história dessas pessoas que outrora ou ficaram esquecidas, ou ficou um tempo aí que não podia se falar nisso. Como é que o senhor acha isso, Frei Claudemir? Olha, eu, para ser sincero, do Padre Cícero eu conheço muito pouco, né? Mas assim, eu vejo como uma iniciativa da igreja de valorizar, sobretudo, a piedade popular, né? Grande devoção do povo ao Padre Cícero, mas também a tantos outros que construíram a história e a alma do povo brasileiro, né? Que, sobretudo o povo nordestino, é um povo tão querido, tão sofrido,
e que ao longo da história também do nosso país passou por um longo período esquecido, né? É um povo valoroso. Eu acho que recuperar a presença, a imagem do Padre Cícero também é valorizar a piedade popular e dar também ao povo nordestino uma identidade, uma nobreza, vamos dizer assim, da sua fé. A própria Irmã Dulce, né, Fernando? O que ela protagonizou aqui, na nossa cidade, nossa região, todo nosso país aí, a Irmã Dulce foi um dos valores com mesmo, exemplo de vida, dedicação, né? Uma pessoa sempre teve a saúde bastante fragilizada, Verdade. né? E mesmo assim se dedicou até as últimas horas de vida, né? Se dedicando sempre aos pobres e se preocupando sempre com o outro, né? Sempre com o outro. Eu só queria completar aqui a informação, então, exposição oficial Madre Teresa de Calcutá, Vida, Obra e Espiritualidade. Será de 3 de abril a 1º de maio, no Shopping Miramar, no Gonzaga, no 1º piso. Será de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos, das 3 da tarde às 9 da noite. Bom, depois de amanhã é o domingo de Páscoa, muito ovo de chocolate para todo mundo, caixinha de bombons, doce de leite, essa coisa toda, e tá tudo bem, né? Muito dinheiro, né? Eu só queria perguntar, eu sou um cara muito curioso, queria perguntar para o Fernandinho, o que quer dizer aquela simbologia do Círio Pascual? Aquelas letras, aqueles números, o que quer dizer aquilo, Então, Fernando? o Círio Pascal, ele é um dos símbolos mais antigos presentes na igreja, né? Logo no início a igreja já simbolizava a presença do Cristo ressuscitado através de uma grande vela, né? Esta chama representa o fogo novo, a nova criação, o Cristo que é a luz do mundo. E esse círio também lembrava aquela coluna luminosa que guiou o povo quando saiu do Egito pelo deserto. Então, o Círio Pascal nas nossas igrejas, ele é aceso solenemente na vigília, no sábado santo, e é aceso em todas as celebrações de domingo e solenidades até a festa de Pentecostes. Então, nesse grande círio, nessa vela, vocês vão perceber a cruz vermelha, simbolizando a paixão, a morte de Cristo, as 5 chagas incrustadas, né? O alfa e ômega, simbolizando Cristo, é o início e o fim de tudo, né? E o ano referente à Páscoa que é celebrada. Então, esse ano nós teremos 2016. E a colocação do ano também é sempre em forma de Z, Zoe, do grego, né? Vida. Então, Cristo é a vida, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Senhor do tempo e da história. Então, o símbolo do Círio Pascal é bastante profundo e nos ensina muito. É a presença do Cristo ressuscitado na comunidade. Mais do que uma imagem, né, de gesso representando o ressuscitado, ali é, por excelência, o símbolo da presença do ressuscitado na igreja. Então, o círio é venerado, ele é incensado, e depois se realiza toda a vigília pascal, quer dizer, todas as leituras que são propostas à luz desse Cristo ressuscitado. Aí nós temos um novo entendimento da ação salvífica de Deus, desde o Gênesis até a plenitude dos tempos, com a chegada de Jesus Cristo e a sua obra redentora. Então, tudo isso é visto à luz do Cristo ressuscitado, ali representado no Círio Pascal. É uma aula que a gente tem com o Fernando aqui, quando ele participa conosco, sem dúvida nenhuma, né, Frei? Mas são muitas dúvidas, o Círio Pascal, é super interessante. Hoje em dia, se você perguntar para alguma criança, algum adolescente, o que é a Quinta-feira Santa? O que é a missa do lava-pés? Você acha que uma criança sabe falar o que é isso? Eu acho que é muito difícil. A gente aprendia na escola, muito né? Difícil. Não eu, né? Não eu, mas aprendia antigamente. Não eu, aí não peguei essa época. Mas aprendia que era a quinta-feira do lava-pés, o domingo de Ramos, o que significa o Ramos. Hoje em dia eu não sei, acho que essas crianças não aprendem nada. Domingo de Ramos deu polêmica aqui antes do programa. Deu polêmica, domingo de Ramos, começar. A gente fez chamada oral aqui para quem chamar, quem sabia. Mas não é verdade, a quinta-feira... mas quinta-feira não, só sexta que é feriado. Que é sexta-feira santa. Não pode comer carne, daí já todo mundo já sabe. A Rubene tocou num ponto, Frei. Ainda tem muita garotada fazendo a primeira comunhão.
e acompanhando os ensinamentos. A gente via aquelas pessoas doando o seu tempo para falar das coisas de Deus. Ainda há muita procura. Existe, não, vai do começo, existe ainda catequese, como porque a pessoa não sabe. Eu perguntei para um aluno meu outro dia, você fez a primeira comunhão, o que é isso? Eu falei, nossa. Eu mesmo escrevi meu filho Crisma, agora. então, Crisma Eu escrevi meu filho agora lá, o mais novo tem 10 anos. E a menina estava naquela, eu falei assim, não, você vai também, porque você é mais velho, você tem que dar um exemplo. Não vou. Ela tem 13 anos, vai fazer a primeira comunhão agora. Eu fiz com 7, meu irmão fez com 9, então estão muito atrasados, não? Porque era comunhão, depois a Crisma, não é isso? Que a Crisma era com 15 anos. Eu achei interessante, uns 4 anos atrás, estava montando o presépio lá no shopping, no balneário. Aí chegou um casalzinho assim de criança, tinha até uns 8, 10 anos. Tio, o que é isso? Eu falei, é um presépio. Presépio? O que é um presépio? Ai. Quer dizer, não eram tão pequenininhos, né? Quer dizer, eles nunca viram. E uma coisa me chamou a atenção também, isso já faz algum tempo, nós passávamos com a procissão do Senhor morto, aí passou um grupo de jovens olhando assim, não entendendo o que estava acontecendo, não é? O que interessa é o feriado e o ovo. É, o feriado. Bom, Qual ovo que eu vou ganhar? O tamanho do ovo, não importa. E feriado porque não vai trabalhar. Eu fiz uma brincadeira aqui com o Frei Claudemir, né, para ver se ele confirma. Não, claro que ele vai dizer que não é por aí, mas abre o ovo de Páscoa, troca dos ovinhos e tal. Claro que não é nada disso, né? O domingo de Páscoa. A Páscoa a gente celebra dando um novo sentido, né? A Páscoa judaica, a Pessah, que quer dizer passagem, né? E nós celebramos a passagem de Cristo da morte para a vida, né? Então ele é vencedor do último inimigo, que é a morte. Isso significa também que a Páscoa para nós cristãos é um momento de confraternização, da gente dar um sentido real à nossa vida, recuperar a vida um sentido sagrado da existência, que a vida não pode ser manipulada, que a vida não pode ser desprezada, que a vida não pode ser de modo algum estar em segundo plano. Pelo contrário, a gente celebra a vida como um dom que todos nós recebemos e devemos transmitir. E por isso, o ovo, com a sua simbologia, lembrando também a vida, o coelho, a fertilidade, quer dizer, existem muitos símbolos em torno disso tudo, que eu acredito, na minha opinião, que o domingo de Páscoa, ele possa ser celebrado com um sentido profundo de confraternização mesmo, de valorização da vida e agradecendo a Deus por existirmos juntos nesse momento, né, da história, de estarmos convivendo nesse momento juntos, de pertencer a essa família. É um dia feliz, é um dia para se comemorar, porque Cristo ressuscitou, não é isso? Então nada mais é do que o amor à vida, que o domingo. O amor vence o ódio, né? Que a vida vence a morte. Que a gente tem que agradecer todos os dias pela vida, não só quando acontece alguma coisa boa, porque se acontece alguma coisa ruim, eu falo sempre que também passa, então nada é duradouro, nada é para sempre. Momentos ruins e momentos felizes, todos passam. Queria perguntar uma curiosidade que eu tenho aqui para os dois aqui. O Fernando, que é um catedrático, né, e o Frei Claudemir, que a gente comenta sempre, né, Banha? É uma das figuras mais inteligentes, né, e preparadas que a gente tem aqui na religiosidade aqui da cidade e da região, não é? Confete que ele não precisa disso e a gente também não, é claro. Confete é domingo só. O ser humano não conseguiu compreender bem as palavras do Cristo enquanto ele andou por aqui, ou nesses 2015, 16 anos, não sei exatamente, né? Alguma coisa se perdeu no caminho e o mundo ficou assim, meio torto, enfim. Eu entendo que nós ainda não entendemos plenamente a mensagem do Evangelho, né? Porque se nós tivéssemos o entendimento daquilo que Jesus fez, ensinou, deixou para nós, a vida seria bem diferente, né? A partir do momento que eu aprendo no Evangelho, que o Banha, que você é meu irmão de fato, a realidade do mundo muda. Você não é uma outra pessoa, não é uma pessoa. Nós formamos uma unidade, né? E o Evangelho é bem pontual nisso, né? Jesus afirma sempre, né? Vocês todos são irmãos. E veja bem, a primeira fala de Jesus após a ressurreição, ele vai e diz assim: agora, Madalena, você vai e diga aos meus irmãos.
não é? É aos meus irmãos. Então, a economia de Jesus nesse sentido é bem diversa. Ele, quando fala que é irmão de fato. Isso só no Evangelho, mas também aprendemos muito com São Francisco. São Francisco dava uma importância máxima à fraternidade. A fraternidade é aquilo que nós temos de oferecer de melhor para o mundo, quando nós somos construtores de fraternidades. Quando eu considero aquela pessoa que está na minha frente, não como um estranho, mas como um irmão. Aí sim eu sou capaz de criar pontes, de criar relacionamento, de buscar a construção, de ajudar a construção da vida daquela pessoa. Que ele não é um estranho, ele é meu irmão, mas nós não temos ainda esse entendimento. Perfeito. Mas as aprovações, elas já vêm de muito tempo, né, Boturão? Sem A gente dúvida. vê já Moisés na montanha, se descuidou, foi um tempo pegar mensagem com o anjo, já estavam os adoradores lá do Bezerro de bezerro ouro. de ouro. Então, a gente vê que já naquele tempo já era difícil. Imagina hoje, tem que estar com muito Deus no coração e paz e bem, né, Frei? Frei, mensagem final aí de Páscoa, aí, 30 segundinhos. Já acabou? O telespectador. Poxa Já acabamos. vida. Nossa, como passou rápido. Pois não. Bom. A mensagem final da Páscoa. Eu desejo que todos tenhamos um belo domingo de Páscoa, em família, junto aos amigos, celebrando o dom da vida, que a ressurreição de Cristo seja para todos nós o triunfo sobre a maldade, sobre toda forma de corrupção, de toda forma de manipulação e opressão. Que a ressurreição de Cristo seja mais do que uma festa religiosa, seja de fato um sentimento que todos nós nos confraternizamos buscando o que há de mais nobre na alma humana, ou seja, que nós estamos construindo uma sociedade de irmãos, mais fraterna, justa e solidária. Uma feliz Páscoa a vocês, aos seus familiares, a toda Amém. a equipe, e obrigado da atenção, da oportunidade de estarmos juntos aqui. Uma feliz Santa Páscoa a todos vocês e aos nossos telespectadores também. E Muito com obrigado. essa mensagem a gente vai fechando aqui esse painel regional do feriado, agradecendo aqui ao Frei Claudemir, ao Fernando, ao Banha, a Rubeni que está sempre com a gente, não é? Estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta, normalmente ao vivo, não foi o caso de hoje, não é? 1h30 da tarde, e a reprise às 8 da noite. Faça a sua reflexão neste feriado, né? Tenha uma boa Páscoa, a gente volta na segunda. Obrigado. Tchau. Obrigado.